Muito bem, gente. A paz do Senhor para todos. É uma alegria misturado com um senso de responsabilidade, porque toda vez que eu me dirijo a esse povo, que é você, há um temor, porque não é um povo qualquer, não é um povo comum, é a noiva do Cordeiro, é a menina dos olhos de Deus, então há um temor. Mas eu estou muito feliz e honrado, quero agradecer aos pastores, toda a igreja que nos convidou a estar aqui. É uma responsabilidade muito grande, né? Mas aqui é uma igreja muito fácil de pregar, porque a presença do Espírito Santo já está aqui, irmãos. Eu estava ali me segurando, me contendo, porque há uma atmosfera que está tomada. Eu queria começar profetizando nessa manhã. Pega o seu dedo de profeta, com carinho e muito respeito, aponta para o irmão que está do seu lado e diz para ele: tudo é possível acontecer nessa manhã. Tudo é possível acontecer nessa manhã. Eu acredito piamente que aquilo que Deus fez um dia, Ele pode fazer de novo. Eu quero profetizar que até o final desse culto, esse lugar vai estar incendiado pela presença do Senhor. Ele está aqui, o Espírito Santo. Ele é o instrumento do incêndio, do avivamento. A gente sabe que o Espírito Santo ele é simbolizado por pelo menos 4 símbolos, que são os principais. Outros também, mas esses 4 são os principais. Que é a água, o vento, o azeite, o óleo e o fogo. Não foi assim que ele veio no dia de Pentecostes? Como línguas de fogo? Já estou vendo essas línguas de fogo chegando aqui. É melhor você preparar o extintor, Tiago. Meu irmão Tiago, acho que nós vamos formar uma dupla, porque é Tiago e Santiago, né? Feche os seus olhos. Querido e bendito Espírito Santo, nós te amamos. Não há nada mais precioso nessa vida do que a tua presença. Aqui nessa manhã se encontra um povo, meu Pai, que está aqui, não vieram aqui para ver um pregador de fora, porque acredito que eles nem sabiam. Nenhuma divulgação foi feita. Eles vieram aqui para buscar a tua presença. Deus, não permita que nenhum saia daqui como chegou. Se chegou bem, que saia melhor. Meu Deus, se chegou andando, meu Pai, que saia correndo. Se chegou correndo, que saia voando. Mas que a tua presença venha impactar cada um de nós aqui nessa manhã, a começar do pregador, Senhor. Espírito Santo, seja bem-vindo. O Senhor é amado, querido, desejado, esperado neste lugar. É verdade que a comunhão entre nós é algo extremamente significativo, mas é melhor com o Senhor. Venha, levanta as suas mãos para o céu, querido. Diga: Espírito Santo, seja bem-vindo. Nós te amamos. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. O pastor leu um trecho aqui no início sobre o incêndio, né? Simbolizou aí pela profissão dele. Isso me fez lembrar de Levítico capítulo 6, 13, que o fogo deve arder sempre no altar e nunca se apagar. Mas o que acontece, irmãos, é que à medida que vamos caminhando com Deus, às vezes vamos deixando o combustível que mantém o fogo aceso extinguir, como foi muito bem ministrado aqui. Mas nós podemos voltar ao início. Aliás, a Bíblia sempre nos instrui, nos motiva a ir para frente, mas algo Ele manda voltar. Voltai ao primeiro amor.
porque a gente vai perder. Mas graças a Deus que você está aqui, está com vida. E podemos voltar ao primeiro amor. Eu quero ministrar nessa manhã um tema que me foi colocado, que está lá em João capítulo 14. Se os irmãos puderem colocar, João 14, versículo 16. Isso. E eu pedirei ao Pai, o sujeito aqui é Jesus, e Ele dará a vocês outro conselheiro, consolador, que esteja, eu vou trabalhar com consolador, porque, mas é conselheiro ou conciliador, é a mesma coisa, consolador, que esteja com vocês para sempre, guarda isso no seu coração, não é por muito tempo, não é por algum tempo, não é por alguns anos, é para, e eu acrescentaria, em todas as circunstâncias. Precisamos entender um pouco a questão do contexto de que Jesus está falando aqui. Jesus havia anunciado aos seus discípulos a sua morte, ressurreição e partida. E João capítulo 16 diz que a tristeza encheu o coração deles. Quando eles ouviram essa notícia, a tristeza tomou conta do coração dos discípulos. A angústia, o medo, o sentimento de impotência. E por que não dizer, o abandono? Porque durante os 3 anos e meio que Jesus ficou aqui, eles construíram uma amizade profunda. Eles viviam juntos praticamente 24 horas, Jesus e os seus discípulos. E eles então construíram essa relação, essa amizade tão profunda. Os discípulos encontrou em Jesus um amigo para todos os momentos. Quando eles estavam vivendo uma tempestade, cujas suas vidas estavam correndo risco, estava lá o amigo para acalmar a tempestade, pastores. Quando eles tinham necessidades financeiras, estava lá o amigo para operar milagre, multiplicar pães, peixes e por aí vai. Houve um momento que eles precisavam até mesmo pagar um imposto e eles não tinham como pagar. Jesus diz, vai lá na boca daquele peixe, e tira lá as moedas, pesca o peixe primeiro, e tira a moeda e paga o imposto. Então aquele amigo estava presente em todos os momentos. Qualquer situação eles podiam contar com Jesus. Então eles andavam tranquilo, porque eles sabiam que se precisasse de um milagre, o operador do milagre estava lá. Então eles construíram essa amizade ao ponto de Jesus declarar para eles assim, já não vos chamo de servos, mas chamo de amigo. O próprio Jesus se referiu a eles, falando com eles, dizendo, olha, eu não chamo vocês mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos chamo de amigo, porque eu revelo tudo a vocês o que o Pai diz. Então eles tinham acesso aos segredos do céu, porque Jesus revelava para eles. Mas nesse momento Jesus diz, olha, eu vou partir, eu vou embora. Imagina a sensação no coração daqueles homens, o sentimento de orfandade, o sentimento de ficar sozinho, desprovido daquele amigo em todos os momentos. E nesse momento, Jesus então faz essa promessa. E eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja com vocês para sempre. Irmão, essa palavra Consolador, no grego, ela tem uma definição bem ampla e bem profunda.
alguém chamado para estar do lado do outro para ajudar. Paracleto, alguém chamado para estar do lado do outro para ajudar. O socorrista, o advogado, né? O defensor, o conselheiro, o amigo fiel. Eles usavam esse termo na cultura grega para se referir àquele amigo que ficava do lado do outro no tribunal para defender de todas as acusações. Então é dessa pessoa que Jesus fala aqui com eles. E eu quero trabalhar sobre essa mensagem. Espírito Santo, o amigo sempre presente. Irmãos, eu sei que você está aqui e você deve ter um amigo, ou alguns amigos muito chegados. Às vezes para a esposa, o esposo, e vice-versa. Às vezes para o filho, o pai, para o pai, o filho. Um amigo, né? Da faculdade, da escola, do trabalho. E amigo é uma coisa muito importante, irmãos. Nós devemos cada vez mais cultivar os amigos. Porque a Bíblia diz que o amigo ama em todo tempo. Aquela expressão, quem encontrou um amigo encontrou um tesouro, é verdadeiro. Mas nenhum amigo, ele pode ser melhor e mais presente na sua vida do que o Espírito Santo. Há momentos que seu pai, que é o seu melhor amigo, não pode fazer nada por você. Ele até gostaria. Há momentos que a sua mãe, seu filho, sua esposa, seu esposo, que te ama, não pode fazer nada por você. Há momentos que eles não vão poder estar presentes. Imagina quando você entra no leito de uma cirurgia. Ali você fica sozinho, ninguém pode entrar com você, sim ou não? Você vai até ali a porta, chega no médico e fala, não, você não pode entrar, você entra sozinho. Mas esse amigo pode ir com você onde você estiver. Agora eu queria desmistificar um pouco aqui, o que é, ou quem é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo para você? Para muitos o Espírito Santo é uma força, é uma melodia, uma energia. Mas a Bíblia se refere ao Espírito Santo. Mas ele não é uma pessoa comum. O Espírito Santo tem atributos que só um Deus pode ter. A Bíblia fala que ele é onisciente, tudo ele sabe. Salmo 139 diz que ainda que nenhuma palavra saiu da nossa boca, tudo ele já conhece. Ele é onipresente, só Deus é onipresente. Pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele pode estar aqui te abençoando nesse momento e trabalhando na vida de alguém lá na sua casa agora. Ele é onipotente, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Talvez você chegou aqui nessa manhã alguma causa impossível. Não perca a esperança não. Ele é o Deus da causa impossível. Ok. Respondendo essas perguntas. Agora, onde está o Deus Pai? O Espírito Santo ele faz parte da Trindade. Mas onde está o Deus Pai? A igreja sabe? Deus Pai? A Bíblia diz que o seu trono está nos céus. A residência física de Deus Pai é os céus. E o Filho está onde, gente? A Bíblia diz que Jesus foi elevado e está sentado à direita do Pai.
partir por essa linha de raciocínio. Deus o Pai está no céu, no seu trono. O Deus Filho está do seu lado direito, do trono ao lado direito. E o Deus Espírito está onde? Você pode pensar, está do lado esquerdo. Não está do lado esquerdo. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Diga, eu sou o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16 diz: vocês não sabem que são o santuário, o templo, a morada, a residência do Espírito Santo que habita em vós? O Espírito Santo, ele não é um visitante, ele não é um hóspede, ele veio para habitar. Então você é a morada dele, você é a residência dele. Ele tem todo esse universo para habitar, mas ele escolheu habitar dentro de você. Aplauda ele! Que maravilhoso, irmãos, saber que o Espírito Santo nos escolheu para que nós fôssemos a habitação, a residência dele. No entanto, infelizmente, para muitos, ele é um Deus desconhecido. O Espírito Santo para muitos se tornou um Deus desconhecido, inclusive para a igreja. Lá em Apocalipse capítulo 3:20, nós vemos ele batendo na porta. Eis que estou à porta e se alguém abrir, eu entro. A gente usa muito isso aí, pastor, para evangelizar. Mas a palavra está sendo direcionada a uma igreja. Eis que estou à porta. O Espírito Santo estava fora, querendo entrar, querendo fazer parte, querendo interagir com aquela igreja, com aquele povo, mas eles não deixam. Por isso que o pastor falou aqui: não apagueis, não extingua. Não sei se eu pronunciei o verbo do tempo, extingua o Espírito Santo. Então, para muitos, ele é o Deus desconhecido, o morador ignorado e o habitante que tem que lidar constantemente com a nossa indiferença. Ele está dentro de nós, todavia, muitas vezes nós não relacionamos com ele, não interagimos com ele. Não temos consciência de que ele está do nosso lado, e muitas vezes nós estamos lutando com as nossas causas pessoais sozinho, o amigo está do lado. Isso não é novo, porque lá em Atos capítulo 19, se os irmãos puderem colocar aí, diz o seguinte: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E ao encontrar ali alguns discípulos, disse-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: pelo contrário, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Irmãos, Paulo chega no lugar e a Bíblia diz que ele encontrou ali alguns discípulos, alguns crentes, já eram até batizados, e Paulo chega e faz uma pergunta direta, enfática para eles: vocês receberam o Espírito Santo? Sabe qual foi a resposta deles? Nós nem conhecemos, nós nem sabemos que há Espírito Santo. Tinham o Espírito Santo porque eram crentes, eram discípulos, eles eram até discípulos. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Todo discípulo é um crente, mas nem todo crente é um discípulo, há uma diferença. Jesus sempre fazia questão de separar discípulos da multidão. Estava ali com Jesus, os discípulos, uma grande multidão, porque o discípulo precisa ser trabalhado, precisa ser tratado, precisa ser preparado para se tornar um discípulo. E nem todos aceitam o discipulado, pastores, né? Eu não sei aqui, talvez aqui não tenha, mas lá na igreja, quando começa a trabalhar na vida de algumas pessoas, elas espirram, elas vão embora, porque elas não querem ser confrontadas, não querem ser trabalhadas, não querem ser cobradas. Então aqui acontecia isso. Paulo chega ali e pergunta: nós nem conhecemos, nós nem sabemos
o que é o Espírito Santo. Mas eles tinham o Espírito Santo. Irmãos, é muito comum nós os crentes se relacionar com Deus Pai, com Deus Filho, que é Jesus, mas muitas vezes ignoramos o Deus Espírito. É Ele que está no nosso meio. Ele é uma pessoa tão real quanto eu e você. Embora não possamos vê-lo, e às vezes nem senti-lo, mas é o amigo que está ali para, em qualquer lugar, em qualquer situação, você pode recorrer a Ele. Mas o que falta em nós é esse relacionamento. Agora, como construir e desenvolver uma amizade íntima com o Espírito Santo? Primeiro, não se constrói com técnicas religiosas, com método, formação acadêmica, né? Não é algo automático. Toda amizade, ela precisa ser construída. E como construir uma amizade com o Espírito Santo? Não é diferente das amizades que nós construímos. Como começou o seu relacionamento com essa pessoa, por exemplo, que é o seu amigo? Começou devagar, começou às vezes pegando um contato, depois convidando para estar junto, saindo, e isso vai aumentando, vai crescendo, né? Então, primeira coisa, precisa haver um desejo mútuo, o interesse dos dois lados. Precisa haver um interesse de cultivar essa amizade das duas partes, dos dois lados. Isso se aplica tanto no nível natural quanto no espiritual. Agora nós sabemos, irmãos, que Jesus, Ele já deu o primeiro passo, né? Aqui no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 10, diz o seguinte: éramos inimigos, mas fomos reconciliados com Ele pela morte. Ele teve a iniciativa de se aproximar de nós. Ele sendo o Deus Todo-Poderoso, a Bíblia diz que Ele se fez homem, Ele desceu na terra, buscando esse relacionamento, buscando essa amizade, buscando essa comunhão. Billy Graham, ele diz o seguinte, que o maior acontecimento da história, eu acho interessante isso, não foi o homem subir à lua, foi Deus descer na terra. Por que ele desceu, querido? A Bíblia diz que ele se fez homem, ele se tornou servo, porque ele quer esse relacionamento. A gente vê isso desde o início, pastores. Quando Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia ou da tarde, Ele vinha ali porque Ele queria relacionar com o homem. Sempre foi o intuito, o interesse de Deus, ter afinidade com o homem, estar do lado do homem, como um amigo, como um socorrista. Agora, irmãos, toda amizade, ela tem um começo, ela tem um início. Quando Jesus encontrou aquela mulher na beira do poço tirando água, era uma mulher que não conhecia Jesus, era uma mulher samaritana, era uma mulher que pertencia a outro povo. Jesus chega ali e começa um diálogo com ela, e Jesus fala para ela: olha, se você conhecesse o dom de Deus e quem está falando comigo, com você, você pediria e eu daria água viva que seria em você uma grande, ou melhor, a fonte. Jesus falou para ela: olha, se você pedir, eu te daria água, e essa água se transformaria numa fonte. O que é a fonte, irmãos? A fonte é o início, é algo que se inicia pequenininho. Só que lá na frente Jesus fala para os discípulos que já tinham esse relacionamento com o Espírito como uma fonte. Jesus diz para eles: olha, se vocês crerem em mim, como diz as Escrituras, diga, rios de água viva fluirão do seu interior.
Então, quando nós temos esse primeiro contato, quando recebemos Jesus, quando entregamos nossa vida para Ele, começa esse relacionamento, é uma fonte, é o início, é o começo. Mas nós precisamos nos aprofundar ao ponto desse relacionamento se transformar em rios profundos. E para isso precisamos nos interessar, né? Para isso precisamos ter esse desejo. E os discípulos entenderam. Sabe por que eles entenderam? Porque no final Jesus disse para eles: olha, eu não vou chamar vocês de servo mais. Vocês não têm mais o Espírito como a fonte, agora é como um rio, então eu vou chamar vocês de amigos. Irmãos, eles cultivaram. Agora toda amizade, irmão, para ela crescer, é preciso de algumas coisas que muitas vezes nós não fazemos. Primeiro, a comunicação. Qual é o tempo que nós temos dedicado a estar com Ele? Irmãos, eu não sei aqui, mas São Paulo é uma correria tão grande, que se nós não administrarmos isso, nós não encontramos tempo para falar com Deus. Nós não temos tempo para se comunicar com Ele. E não tem como construir uma amizade sem comunicação, você sabe disso. Isso se aplica em todas as áreas da nossa vida, e também na área espiritual. Eu não quero me ater a isso, mas qual o tempo que você tem dado na sua vida de oração? Qual o tempo que você tem dado para Deus? Qual o tempo que você tem dado para a leitura, de ouvir a palavra dEle? Isso é necessário para que o relacionamento cresça, evolua, e se aprofunde. É comunicação, é tempo. Às vezes não temos tempo, irmãos. A nossa vida é uma correria. Eu estou falando isso de mim, irmãos. É uma correria, muitas vezes tem que puxar o freio de mão. A gente está correndo atrás de coisas que vão ficar aqui, e acaba deixando o principal, que é esse relacionamento com o Espírito Santo. Confiança. Não se constrói uma amizade se não há confiança. O Espírito Santo tem confiado em nós. Eu estou aqui agora pregando, irmãos. Antes de subir aqui, eu estava ali, eu falei: Espírito Santo, eu não tenho nada para dar para esse povo. Se o Senhor não fizer, nada vai acontecer. Mas eu confio nele. Eu já ando com ele há algum tempo. Eu sei que daqui a pouco ele vai tocar vidas aqui. Eu confio, eu sei que ele vai fazer. Porque ele ama essa igreja, ele ama esse povo. Ele não vai fazer por causa de mim, ele vai fazer porque ele te ama. Pessoas serão curadas aqui nessa manhã. Pessoas serão libertas aqui nessa manhã. Relacionamentos serão restaurados aqui nessa manhã. Pastor, como o senhor sabe disso? Eu conheço ele, eu confio nele, eu sei que ele é poderoso. Já tive algumas experiências fantásticas com ele. E quanto mais você anda, mais você confia, ou desconfia, né? A princípio você dá um voto de confiança para uma pessoa que você está conhecendo, não é verdade? Se ela retribui aquela confiança, vai aumentando cada vez mais, sim ou não? Se ela pisa na bola também, queimou a carta dela. Mas não é assim com o Espírito Santo, ele é fiel, amém, querido? Aliás, a Bíblia diz que mesmo quando nós somos infiéis, ele permanece fiel. É a essência dele, de fidelidade. E compartilhamento. Irmão, todo mundo sabe, quando a gente tem um bom amigo, a gente compartilha tudo com ele. Nossos sonhos, nossas dificuldades, nossas fraquezas. Como é bom ter um amigo, irmão, que você chega para ele e conta suas fraquezas. Você vai falar coisa para eles, às vezes ele não vai nem concordar, mas ele está ali para te ouvir.
Ele está ali para te estender a mão, Ele está ali para te aconselhar. Muitas vezes Ele não vai nem concordar com o que você fez, às vezes você cometeu um erro. Ele não vai passar a mão, mas Ele vai te apoiar. Como é bom. Eu estava falando ali com o pastor Tiago. Ontem nós fomos visitar um casal de pastor, que estamos conhecendo agora, estamos começando um relacionamento, né? É bem recente, né, amor? Uns 2 meses. A gente ficou sabendo de algumas dificuldades dele, né? Os filhos, está na obra, está fazendo a obra do Senhor, mas está sozinho. E fomos ontem lá, ajudar, fazer aquilo que a gente precisa fazer um pelos outros, porque o amor é ação, né, pastor Marcos Paulo? Pastor, é ação, o amor é ação. O amor não é só falar eu te amo, não, é quando você vê, você toma ação. Fomos lá, passamos a tarde lá com ele. Então estamos começando um relacionamento. Ele compartilhou algumas dificuldades dele com a gente. Dentro daquilo que a gente pôde ajudar, a gente procurou estar lá. Saímos de São Paulo e fomos para lá, para estar com eles. Então está começando um relacionamento. É compartilhar. Você tem compartilhado com o Espírito Santo as suas dificuldades? Irmão, nós temos um problema muito sério. Às vezes nós compartilhamos nossas dificuldades com todo mundo através das redes sociais, colocamos lá. Mas às vezes deixamos de compartilhar com o amigo que pode nos ajudar, que é o Espírito Santo, que está conosco em todo o tempo, para sempre, em todos os momentos. Então um compartilhamento é preciso haver para que essa amizade cresça. O importante é entendermos, termos uma revelação de que o Espírito Santo é uma pessoa, irmãos. Às vezes tratamos ele como um objeto, como a força. Queremos poder, mas às vezes não queremos o doador do poder, que é o Espírito Santo. Não há como ter poder se não tem um relacionamento. Aliás, você não precisa pedir poder se você aprofundar seu relacionamento com o Espírito Santo, compartilhando, comunicando, tendo um relacionamento. Tudo o que você precisa virá automático, porque Ele é o poder do alto. O Espírito Santo é uma pessoa, e como uma pessoa Ele quer manter um relacionamento. Esses dias eu estava deitado em casa, e, irmãos, às vezes eu tenho a impressão que tem uma pessoa do meu lado sem ter. Dá vontade de abraçar, mas você olha ali, não tem ninguém. Mas é aquela sensação tão forte que o Espírito Santo está ali com você. Você sente o calor dele. É você acordar de manhã e a primeira coisa que você vai falar é: bom dia, Espírito Santo, porque Ele está lá. E terminar seu final de noite: boa noite, Espírito Santo, me dá uma noite abençoada. É acordar de manhã para o seu trabalho, para os seus desafios, para a sua luta, e falar: Espírito Santo, vamos comigo. Irmão, todo dia quando eu acordo eu falo: Espírito Santo, eu não tenho condição de sair dessa cama sozinho, me ajuda. Vamos comigo, pega na minha mão. Eu tenho tantos problemas difíceis hoje para resolver. Eu tenho tantas situações que fogem da minha força, da minha capacidade. Vamos comigo. Eu não posso ir sozinho. Frequentemente eu falo isso. É raro quando eu não falo. Não me deixe ir sozinho. Os desafios hoje são maiores do que eu. Vamos comigo. Essa semana mesmo foi uma semana assim. Irmãos, mas olha, todos os momentos, em todas as situações, Ele estava ali. É um amigo fiel, é um amigo presente, é um amigo para sempre, é um amigo que não deixa nada a desejar. Você pode contar com a sua esposa, com o seu filho, com o seu marido, e deve contar. Para mim, excetuando o Espírito Santo, minha melhor amiga é minha esposa. Minha velhinha top, eu chamo ela de velhinha top.
80 anos, não entrega os pontos. Essa mulher, ela não, se ela não atravessou no Mar Vermelho, ela pisou na lama, pelo menos. Na poeira, né? Porque não teve nem lama. E às vezes o seu melhor amigo pode ser o seu marido, o seu pai, a sua mãe, o seu esposo, seu filho. Mas haverá momentos que ele não vai poder ir junto com você, ele não vai poder estar junto com você, ele não vai poder suprir a sua necessidade. Sabe, naquele momento, queridos, que você perde uma pessoa que você ama, e claro, as pessoas que estão do seu lado, elas vão querer te consolar com uma palavra, com um abraço, com um olhar, mas tudo isso é insuficiente para consolar o seu coração. Mas a Bíblia diz que Ele é o amigo que consola. Ele é o amigo que consola. Irmão, sabe qual que é o meu desejo como homem, nessa manhã, como pregador? É que você comece a valorizar ainda mais esse relacionamento com o Espírito Santo. É que você coloque Ele no seu trono, como prioridade na sua vida. Ai, pastor, minha vida é tão corrida, eu acordo cedo. Não saia, não comece o dia, não inicie o dia sem ter uma conversa com Ele, sem ter um relacionamento com Ele, sem dar um abraço nele, sem desejar as boas-vindas naquele dia. E você sabe que você vai ter um amigo que vai estar com você em toda situação. Amiga, irmãos, eu não sei, amigo também, irmãos, é meu amigo. Eu não sei você, mas às vezes quando eu tenho que ir no médico e pegar um resultado, o coração fica pequeno, eu sou muito medroso nesse sentido. Aí a alternativa é Espírito Santo, me dá força, me ajuda, vamos comigo. Irmãos, você começa a ver Ele trabalhar em cada situação, quebrando cadeias, abrindo portas, levantando pessoas para te ajudar, para te orientar. Porque esse amigo aqui que eu estou falando, o Espírito Santo, ele pode tudo. Ele pode tudo, Ele é o Deus aqui no conosco. Ele é o Deus no nosso meio. O Emanuel, Deus conosco. O Pai está no céu, no trono. O Filho está do lado, mas o Espírito Santo está dentro de você. Ele é acessível, pastor, a qualquer momento. Vem aqui, jovem, deixa eu te falar com você. Sabe aquele momento que você está fazendo a sua prova lá, na sua escola, na sua faculdade? Esse amigo está ali do seu lado, para te lembrar do que você estudou. É claro que você vai ter que fazer a sua parte, né? Vai ter que estudar. Mas sabe quando dá um branco? Isso costuma dar um branco muitas vezes na gente, quando vai chegando em idade. Se Deus está pregando na igreja, perdi o fio da meada, irmão. Não sabia onde eu estava mais. Falei, gente, um apagão geral. Aí eu falava assim, irmãos, me ajuda. O irmão falava, sim. Eu falei, não é aí, não é aí. Eu sei que eu me perdi completamente. Deu um apagão. Mas o amigo estava ali, daqui a pouco ele lembrou, olha, você estava aqui. Aí eu voltei. E eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, porque até então Jesus era o Consolador. Só que agora Ele ia partir, mas Ele enviar o Consolador, o amigo, o Paracletos, diga Paracletos, amigo para sempre. Paracletos, amigo para sempre. Agora o Espírito Santo, como pessoa, ele quer um relacionamento. Mas o Espírito Santo também é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus dentro de você. Essa amizade, ela precisa crescer, principalmente para nós que estamos engajados na obra de Deus, ao ponto de se tornar uma parceria. Sabe quando a amizade cresce tanto, aumenta tanto, se aprofunda tanto que se torna uma parceria? Vocês entram numa sociedade. Irmão, quem não quer uma sociedade com o Espírito Santo? Ele tem tudo. Ele tem tudo para nos dar.
infeliz do crente que não quer, não deseja uma amizade com o Espírito Santo, porque ele tem tudo. Mas ele também precisa de você. Ele conta com você. Existe algo para ser feito nessa terra que os anjos não podem fazer. Os serafins, os querubins, os arcanjos não podem fazer. O maior sonho de Deus, só você pode realizar. Quantos aqui tem sonhos? Dizem que o homem morre a primeira vez quando para de sonhar. Então todos nós precisamos ter sonhos. Se os sonhos estão mortos, ele precisa ressuscitar. Mas Deus também tem um sonho. Você sabe qual é o sonho de Deus? O maior sonho de Deus? Pergunta que eu vou te dizer. Ver o céu cheios de povos, línguas, nações e tribos com roupas resplandecentes de branco. Pessoas salvas. E só você e eu podemos cumprir essa missão. Parece que eu posso ver os anjos lá no céu. Senhor, nos envia para fazer isso. Vai ser maravilhoso pregar as boas novas, pregar o evangelho. Olha o dedinho. Vocês não podem. Vocês não sabem o que é dor. Vocês não sabem o que é rejeição. Vocês não sabem o que é cansaço. Os meus filhos na terra vão fazer. A Bíblia diz que os anjos gostariam, desejaram fazer essa obra, realizar o maior sonho de Deus. Mas Deus entregou a você. E Jesus subiu. Jesus disse para eles: olha, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Passaram-se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dias, nada. Atos capítulo 2 diz que eles estavam reunidos. Deixa eu ler aqui Atos 2. Coloca aí para nós, Atos 2. Eu entendo que quando o pessoal do louvor sobe, já é para o pregador descer, né? Então eu acho que meu tempo já deu. Pelo menos lá na minha igreja é assim. Não, eu estou falando sério, é isso mesmo. Eu não estou no horário aqui, não sei. Lá na igreja é isso. O pessoal do louvor subiu. Esse te dá mais 5 minutos. Se você não concluiu, desliga o microfone lá. Aí eu vi eles aqui, já as pernas já... Falei, vou concluir aqui. Mas eu estou caminhando para o final, tá, gente? Porque eu quero pegar um tempo aqui para a gente orar, sabia? Para a gente buscar, né? Eu profetizo que até o final desse culto, esse lugar vai estar cheio, carregado dessa presença. Porque aquilo que Deus fez uma vez, Ele pode fazer outra vez. Atos capítulo 2, coloca aí para nós, meus queridos. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um mesmo? Acho que era alguma coisa parecida com o que está acontecendo aqui. Eu estava conversando com a minha esposa ali, né? Um dia de frio como esse, né? De manhã, a igreja desse jeito, tomada de pessoas. Né? Porque às vezes chega um dia, a nossa carne fala, fica em casa, né? Tá friozinho debaixo das cobertas. Aí você fala, acho que vai uns gatinhos pingados na igreja, a igreja está cheia desse jeito, está tomada. Acredito que Deus não vai deixar você voltar como você chegou. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, assim como você. Segue-se. De repente, irmão, Jesus havia feito uma promessa para eles ir para Jerusalém e que Ele ia enviar o Consolador, o amigo, que estaria com eles para aquele grande desafio que eles tinham de evangelizar, né? Evangelizar não somente verbalizando, mas com poder, com graça, com cura, com milagres, com transformação. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte. Irmãos, eles já tinham tido uma experiência, esses discípulos. Quando Jesus ressuscitou, Jesus entrou na casa e fez isso, ó. Recebam o Espírito Santo.
Eles já tinham recebido o Espírito Santo, mas como um vento. Só que agora Jesus queria que eles, como um sopro anteriormente, só que Jesus quer que eles recebam como um vento. O que é um vento forte, impetuoso? É uma espécie de um furacão, é algo potente, é algo poderoso. É o que Ele quer fazer aqui nessa manhã. Continua. Volta lá, eu esqueci um detalhe, por favor, isso. E encheu toda a casa na qual estavam sentados. Vamos profetizar que daqui a pouco vai encher essa casa aqui da presença do Espírito Santo. Vamos lá. E apareceram línguas de o incêndio pentecostal, amém? O incêndio, o Espírito Santo veio como línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um. Deixa eu te falar uma coisa, você escapa de qualquer coisa nessa manhã, menos do toque do poder do fogo do Espírito Santo, porque todos receberam. Próximo. E todos, T-O-D-O-S, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em línguas estranhas, conforme o Espírito Santo permitia que se expressassem. Põe lá no versículo 13, eu acho que é isso, eu não estou enganado. Do mesmo capítulo, versículo 13. E outros contudo zombavam e diziam: eles beberam vinho, estão embriagados, estão bêbados, estão cheios. Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com vinho que há, mas sejam cheios do Espírito Santo. Então, se você tem que se embriagar, se embriague do Espírito Santo. Se embriague do Espírito Santo. Fica cheio, fica tomado. Então as pessoas, o Espírito Santo desce ali. Vou até fechar minha Bíblia aqui, tá bom? Já vamos terminar. Eles ficaram tão cheios, tão carregados, irmão, que aquelas pessoas que viam de fora diziam: eles estão bêbados, eles estão embriagados, eles beberam bastante vinho. E Pedro se levanta e fala: gente, 9 horas da manhã, esse povo não está embriagado de vinho. Mas é aquilo que o profeta havia profetizado, o profeta Joel, que nos últimos dias derramaria do Espírito Santo e todos seriam cheios do poder de Deus. Talvez nessa manhã você vai sair daqui embriagado, irmão. Eu sugiro que você dê o endereço da sua casa para alguém que está do seu lado. Pode ser que você fique tão embriagado do poder de Deus que você perca o rumo da sua casa. Então, no momento que esse amigo desceu, ele não veio de mãos vazias, pastores. Ele veio com o poder de Deus. Ele veio com a unção de Deus, com a graça de Deus. A partir daquele momento, aqueles homens foram cheios do poder de Deus e começaram a ser usados por Deus. A Bíblia diz que Pedro, quem era Pedro, irmão, na Bíblia? Pedro, a Bíblia diz que ele era um homem iletrado, semi-analfabeto. A Bíblia diz que ele pregou, 3.000 almas se converteram. Segundo os estudiosos aí, diz que ele pregou 10 minutos. E foi uma pregação tão poderosa que 3.000 almas se converteram. O poder de Deus faz toda a diferença. Esse amigo, ele tem isso à disposição de cada um para os seus amigos. Quando nós nos tornamos amigo íntimo do Espírito Santo, essas coisas, elas passam a ser parte da nossa vida. Pedro sai dali, irmãos, e ele está indo para o templo orar. Na beira do caminho, na beira da porta do templo ali, tinha um homem aleijado, que não andava. E ele pede uma esmola para Pedro e João, e talvez Pedro e João façam a mesma coisa que eu, assim, ó. Não tinha uma moeda. E eles disseram: olha, nós não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos nós te damos. Levanta e anda. Tinha o poder, tinha algo melhor do que dinheiro. Deus vai te dar dinheiro, mas Ele quer te colocar algo melhor do que dinheiro. O poder para executar a vontade dEle. Ai, como eu quero ir
conversa com esse amigo, eu não tenho tempo para cantar. Um dia nós chegamos, eu e minha esposa, alguém nos convidou, só vou falar isso, porque tinha outra experiência, mas não dá tempo. E um membro da nossa igreja, uma mulher, ela falou: olha, eu estou com a minha irmã em casa, ela está bem doente. Ela não tinha falado tanto na gravidade, mas ela falou: está doente, vocês podem ir lá orar por ela? Irmãos, olha a cena, acredite se você quiser. Chegamos lá, tinha uma mulher deitada numa cama, era 3 ou 4 crianças, 4 criancinhas, era uma escadinha, à beira da cama, e você chegava no quarto, você sentia aquele cheiro de morte, aquele cheiro de morte, e o médico já tinha decretado a sentença, estado terminal, não tem mais jeito. Oramos, sabe quando você ora para cumprir o protocolo? Afinal de contas a gente é crente, né? A Bíblia manda orar pelos enfermos, a gente ora. Vamos orar. E fui embora, com aquela sensação de ter cumprido a minha missão, né? Cumpri a minha obrigação, fui para o culto de domingo. E fui para casa. Irmãos, a noite inteira eu não dormi. O Espírito Santo me incomodando. Volte naquela casa e ore novamente para aquela mulher. Faça uma campanha naquele lugar. E eu existindo, eu falava dentro de mim: olha, isso não tem mais jeito. E o Espírito Santo, eu não dormi a noite inteirinha. Teve um momento que eu falei: tá bom, eu vou. Já que o Senhor está mandando, eu vou. Eu não acredito que Ele pode mudar alguma coisa. Começamos a orar. Fomos o primeiro dia, oramos. Ela estava lá no quarto. No segundo dia nós voltamos lá. Nós fizemos 3 dias de campanha. No segundo dia ela estava onde, amor? Você lembra? Na sala. Já não estava mais numa cama, estava na sala. Oramos por ela. No terceiro dia voltamos, ela estava cuidando da casa. Melhor do que tudo isso, ela estava desviada e ela reconciliou com o Senhor. Ela não sabia, mas ela não tinha o estômago. Entre outras, uma vez nós estávamos ministrando, esse momento aqui, e o Espírito Santo, ele veio como ele veio aqui no dia de Pentecostes. Se ele fez uma vez, ele pode fazer outra vez. Uma menina correu e ela disse: pastor, eu quebrei meu braço. Eu não pude colocar o gesso porque eu tinha alergia. Mas no momento que o amigo desceu, eu senti o meu braço como se fosse uma corrente elétrica. E ela falou: pastor, ó, meu braço já não é mais o mesmo. E se ele fez uma vez, ele pode fazer outra vez. Agora, como que essas coisas vão acontecer na nossa vida, esse relacionamento, essa profundidade? Primeiro, irmãos, nós precisamos convidar o Espírito Santo para fazer parte da nossa vida. Não é ele ser mais um detalhe, é ele ocupar o trono da nossa vida. Ele ser o principal, Ele ocupar o lugar de destaque na nossa vida. É quando nós nos acordamos, Ele é o primeiro. É nós colocarmos Ele em todo lugar, convidar o Espírito Santo, fazer uma aliança de amizade. Irmãos, isso é muito simples, mas isso vai ecoar para um momento diferente da sua vida, é fazer uma aliança. Falar: Espírito Santo, eu quero fazer uma aliança, de ter uma amizade com o Senhor. Porque até, irmãos, olha, eu vou falar sinceramente, não escandalize não. Uma das minhas frequentes orações: Espírito Santo, eu acho que eu não te conheço. Eu só conheço de ouvir falar, de experiência dos outros, porque a Bíblia diz, mas eu quero ter esse relacionamento pessoal. De poder perceber que o Senhor está do meu lado a cada momento, de sentir a tua presença. Alguns aqui nessa manhã vai sentir um toque tão presente do Espírito Santo, você vai ter um abraço dele, sabe? Você vai pensar que tem alguém te abraçando, mas não é. É ele te abraçando, porque ele quer te dar uma experiência nova. Você precisa querer isso. Fazer uma aliança com Ele. Espírito Santo, eu quero ser seu amigo. É você dizer para Ele: olha, minha esposa é amigo, meu esposo é amigo, é um amigo, meu filho,
mas eu quero que o Senhor seja o meu melhor amigo, porque através da sua amizade eu vou poder até abençoar a vida deles. E investir nesse relacionamento, dar tempo, separar tempo. Se coloque de pé, não tenho mais tempo. Falar em tempo, eu não tenho mais tempo. Feche os seus olhos. Espírito Santo, Ele está aí dentro de você. Às vezes até então Ele é só uma fonte, irmãos, é só uma fonte. Mas Ele espera que você dê continuidade até se tornar um grande rio, até você poder caminhar sem desonrá-lo. Eu sei, irmãos, que está aqui como eu, você vai falar: pastor, eu já entristeci muito o Espírito Santo, eu já fiz coisas que eu não gosto nem de lembrar. O amigo, irmão, o amigo é aquele que, não é porque você erra que ele vai te abandonar, não. Eu tenho um amigo, irmãos, que eles já erraram comigo, eu também já errei com eles, mas eu não quebrei essa amizade porque eles erraram, falharam comigo. O Espírito Santo também. Talvez você já errou muito com ele, talvez você tenha errado muito com ele, mas sabe o que ele espera? É que você se volte para ele. Ele não quer que você vá embora porque você deu uma pisada. Sabe, tem muita pessoa que dá uma pisada na bola e fala: agora eu vou levar a minha vida, eu não sirvo para isso. Não, o amigo, ele é presente, o amigo ele perdoa, o amigo ele compreende, o amigo ele usa de misericórdia, o amigo ele usa de compaixão. E o Espírito Santo é o melhor amigo. Não importa o que você fez, ele não quer te abandonar, ele não vai te abandonar, ele vai estar com você para sempre. Nós vamos cantar uma canção nessa manhã, e eu não sei se eu posso fazer isso, pastores. Aqueles que querem começar um relacionamento novo com o Espírito Santo, eu não sei como foi até agora. Uma coisa eu sei: nós não podemos voltar no passado e fazer um novo começo, mas podemos começar a partir de agora uma lua de mel com o Espírito Santo. Venha para frente. Pastor, eu já estou bem, já tenho caminhado, mas nada que é bom, não há nada que é bom que não possa melhorar. Venha para frente, nós vamos orar, nós vamos buscar essa presença. Ele vai se derramar nesta manhã. Ah, pastor, eu vou investir, eu quero evoluir, eu quero crescer, eu quero uma amizade, eu quero fazer uma aliança. Venha para frente. Pastor, eu quero fazer uma aliança com o Espírito Santo nessa manhã. Eu quero que ele seja o meu amigo mais íntimo. Eu preciso dele. A vida não está fácil, a vida está difícil, sozinho eu não posso. Venha para frente. Ele está vendo isso, ele está ouvindo isso. Você hoje, você pode fazer uma escolha de aceitar essa amizade ou rejeitar. Segura aí só um pouquinho. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem quer rejeitar essa amizade? Vocês que estão no banco, não é para que estão aqui na frente. Quem quer rejeitar essa amizade, levanta a mão. Não, levanta a mão. Então você aceita. Então venha para frente, por favor. Você não pode ficar no vale da indecisão. Se você não levantou a mão porque você rejeitou, você quer. Então venha para frente. Nós vamos, irmãos, você vai ver que algo novo vai começar na sua vida. Você vai ter algumas surpresas agradáveis. Você vai orar por pessoas. Pode vir aqui para frente, irmão. Se você não quiser ajoelhar, pode ficar em pé, não tem problema nenhum. Pode sentar, mas venha para frente. Isso é uma evidência de que você quer um relacionamento com Ele. E Ele está vendo, e Ele está aí, Ele está aí, Ele está aí. O Espírito Santo, como uma pessoa, irmãos, Ele tem sentimento. Ele pode se sentir valorizado ou rejeitado. Não rejeite o Espírito Santo, como o pastor pregou aqui. Não apague essa presença. Porque como uma pessoa, ele sabe onde ele é desejado, mas onde ele é rejeitado também. Isso. Nós vamos cantar uma canção aqui, Espírito. Mas antes eu quero fazer uma oração. Espírito de Deus, meu amigo,
meu companheiro, eu te amo. O Senhor sabe o quanto eu sou dependente do Senhor. Preguei, esperneei, pulei, talvez passei até do horário, não sei. Mas agora eu não posso fazer mais nada. Espírito Santo, agora é contigo. Há pessoas aqui nessa manhã que precisam ser curadas. Algumas físicas e outras no emocional. Agora é contigo. Espírito Santo, faça aquilo que nenhum homem pode fazer. Batiza, dá visão, distribui os dons, dá novas línguas nessa manhã. Vem, Espírito Santo, é contigo agora. Esse amigo vai estar do seu lado. Aquilo que você não pode fazer, ele fará. Oh! Você que fala línguas estranhas, começa a falar línguas estranhas. Começa a buscar esta presença. Deixa esse amigo te pegar. Você que está com a enfermidade, coloque a mão sobre a enfermidade agora. Deixa esse amigo, o médico, te tocar. Meu Deus, venha, venha, venha. Agora incendeia este lugar. Oh! Agora! Toca, marca a cela.
chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez, acende outra vez, tua chama. Viva!